Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre a promoção. Eu tenho encontrado centenas e centenas de profissionais cujas carreiras emplacaram. Eles estão nesta mesma posição há mais de 8 anos. Eles não têm perspectiva de crescimento em função de nossa economia. Eles também não se prepararam como deviam para assumir novos postos. Consequentemente, eles vão deixando o tempo passar. E quando menos eles esperam, vem a notícia da demissão. Eu hoje quero fornecer para você que sente que a sua carreira está estagnada, algumas regras de conduta que você deve seguir de tal maneira a ter sucesso em sua carreira. A primeira delas: se você deseja ser um presidente de uma empresa, comporte-se como tal desde o primeiro dia que você ingressa nela. Lembro-me de uma empresa famosa do setor de consumo popular, que no passado as pessoas diziam que uma das recomendações mais importantes feitas aos gestores quando eles iam recrutar um profissional era a seguinte: ele tem a pinta, ele tem a postura, ele tem a imagem de um presidente. Se ele não tiver essas características, não o contrate. Portanto, esta é a primeira. A segunda: apoie o seu chefe em tudo. Ele é a pessoa mais importante. É a pessoa que deve promover você perante os seus colegas de trabalho, seja em nível gerencial, seja em nível de diretoria, seja em nível de presidência. Isto é, quanto mais você se dedicar ao seu trabalho, quanto mais você compreender as necessidades de seu chefe, quanto mais você atender às suas expectativas, mais chances você terá de crescer e de avançar na sua companhia. Uma terceira regra diz que você deve fazer muito mais do que é descrito em sua descrição de cargo. Isto é verdade, eu sei por experiência, porque tenho tratado só em nível de outplacement com mais de 4.000 executivos. Estas experiências fortalecem essa minha convicção de que quanto mais você puder fazer pela organização, quanto mais em você se esmerar em dar o melhor de si mesmo para a organização, quanto maior for o número de pessoas que você orienta, que você aconselha, que você faz coaching, que você as desenvolve, melhor para você, melhor para a sua carreira. Uma outra regra que é de absoluta importância: a carreira tem apenas 17 anos. Você, se almeja alcançar uma posição de diretor, você tem de atingi-la entre os 36 e os 40 anos de idade. Ficará muito difícil em mercado extremamente competitivo, onde temos a força da 4ª revolução industrial, a você crescer. Portanto, a regra diz o seguinte: não aceite ficar na mesma posição por mais do que 3 anos e meio, a menos que você seja um vice-presidente, um presidente ou um diretor. De qualquer maneira, é sempre bom que você não se assente na mesma cadeira por muitos anos, porque aí você poderá fazer um gerenciamento como se você estivesse com o seu piloto automático. Isto é ruim para você, isto é ruim para o seu desenvolvimento, isso é ruim para a sua criatividade, isso é ruim para que você assuma riscos, entre tantas e tantas outras questões. Portanto, seja sábio, não aceite ficar mais do que 3 anos e meio na mesma posição. Uma outra regra importante que eu acho de extrema importância é você estar sempre preparado para pular naquelas oportunidades que podem surgir a qualquer instante. A qualquer instante. E se você não estiver preparado, você ficará fora.
Há uma expressão do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em que ele diz o seguinte: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. E naturalmente que ele tinha como base desta afirmativa a sua vida pessoal. Ele tentara várias vezes na política para poder chegar à presidência da República. Então, mantenha em sua mente essa regra: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. Uma outra regra que eu acho fundamental é, no sentido de você cultivar uma rede de relacionamento muito ampla. Por quê? Porque ela será uma espécie de força, de amparo, de proteção às suas expectativas como um pretendente a uma nova promoção. Portanto, quanto maior for o seu relacionamento, mais você poderá ser lembrado para uma promoção ou fora da sua própria organização. Um outro ponto que eu considero importante, se você deseja uma promoção, é a seguinte: nunca recuse, por melhor que seja a sua empresa, por melhor que seja a sua posição, por melhor que seja o seu pacote de remuneração, os seus benefícios, nunca recuse o chamado de um selecionador ou de um headhunter. É bem verdade que você precisa ser criterioso, porque existe headhunters, existe um headhunter menor. Aquela pessoa que muitas vezes não tem a menor noção do que está fazendo, porque ele não conhece o segmento, ele não conhece a empresa para a qual está recrutando. Na verdade, ele é um grande paraquedista. Esses, você tem de fugir deles, porque eles poderão convencê-lo a aceitar uma proposta de trabalho que não tem nada a ver com você. Mas quando se trata de headhunters, com experiência, com credibilidade, com reputação, vá correndo para encontrá-lo no almoço, no coquetel, café da manhã, na Câmara de Comércio ou até mesmo no seu escritório, porque você nunca sabe quando a oportunidade chegará às suas mãos. Essas regras, naturalmente, elas necessitam de maior expansão, de maiores explicações. Mas, para o clipe do Gutenberg, eu acho que elas são suficientes para norteá-lo. E a última regra, e talvez a mais importante, eu deveria ter começado com ela, é: planeje a sua vida meticulosamente. Defina as datas, as ações, os resultados que você espera ao longo de sua carreira. Não deixe que a sua carreira se desenvolva sem que você a administre e a controle. E mais importante, nunca confie sua carreira a nenhuma empresa ou a nenhum chefe. Vou repetir o mantra que sempre falo em meus clipes: o seu valor para o seu chefe é o grau de sua utilidade. O mesmo podia dizer da organização: o seu valor para a sua organização é o valor de sua utilidade. No momento em que você não for útil, ela demite, ela o demite, e ela não tem nenhuma pena de você. Portanto, é você que é o responsável pela administração, pelo planejamento e pelo controle de sua organização. E digo mais: você deveria parar a cada 3 meses para avaliar a sua carreira, em todos os sentidos, do ponto de vista de postura, de linguagem corporal, comunicação, delegação, liderança, planejamento estratégico, visão dos negócios, relacionamento interpessoal. Hoje, nós estamos falando para o executivo moderno sobre 69 competências. 69 competências. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu pergunto a você: quais são as competências que verdadeiramente o distinguem do mercado de trabalho? Quais? Comunicação, liderança, delegação, planejamento, qual delas? Se você não sabe, eu sugiro que você pare, que você pense, que você reflita e que você comece a agir de tal forma que você tenha um sucesso em sua carreira
e também em sua vida pessoal. Essas questões são extremamente importantes. E eu poderia adicionar a todas elas uma que certamente fechará esse conjunto de regras. Cultive uma vida balanceada. Uma vida balanceada significa dizer que você tem de cuidar do aspecto físico, do aspecto mental, do aspecto social, do aspecto psicoemocional e também do aspecto espiritual. Mas não esqueça de cuidar também de sua família, de seu relacionamento com a sua esposa, com seu cônjuge, do seu relacionamento com seus filhos. Porque, como sempre digo, se você chegar ao topo de sua carreira sozinho, e você não tiver uma multidão de amigos, se você não tiver a sua família batendo palmas para você, você sentir-se-á o homem ou a mulher mais infeliz do universo. Portanto, não caia nesta armadilha. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos, você vai encontrar os meus clipes, você vai encontrar o Minuto de Sabedoria, você vai encontrar Moral da História, você vai encontrar depoimentos de executivos que passaram pela Gutenberg Consultores. Você vai saber tudo sobre nós. E se eventualmente você tiver a necessidade de fazer um coach, um trabalho de mentoring, um trabalho de outplacement, um trabalho de planejamento de uma pré-aposentadoria, nós da Gutenberg Consultores ficaríamos muito felizes em recebê-lo, apresentar esses serviços para você. E eu tenho certeza absoluta que você sairá daqui engrandecido, melhor do que você entrou. Como sempre digo, se você entrar nos escritórios da Gutenberg e sair como você entrou, você saiu pior porque você perdeu o seu tempo. Se você tiver interesse, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com e eu prometo a você que eu responderei o seu e-mail em, no máximo, 24 horas. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero que você coloque essas regras em prática imediatamente. E depois, me comunique quais foram os resultados dessas regras conforme eu as lhe transmiti e também passei para orientação de sua carreira. Muito obrigado a você, mais uma vez, e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!